Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira, tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Eu sou o apresentador Cris De Luca. E eu sou o Will Santos. Obrigado por nos sintonizar. No programa de hoje, o Will vai nos contar sobre a maior força no universo. Não é um ciclone, um vulcão ou uma bomba nuclear. É o amor. Eu só quero acrescentar, Cris, que não é apenas qualquer amor. Não é um amor por uma certa equipe de esportes ou uma sobremesa. Não é nem mesmo o amor que um homem tem para com sua esposa ou uma mãe tem para com seu filho. Mas especificamente é o amor divino. E esse é um ponto importante. A palavra amor está certamente distorcida, e mesmo outros sentimentos egoístas que são chamados de amor. Mas o amor verdadeiro, o amor puro, o amor incondicional, só tem uma fonte no coração de Yahweh. Isto é verdade. Quando você pensa sobre este tema, o amor é realmente a força motivadora que levou o universo à existência. Se essa é a sua primeira vez a nos sintonizar, quero explicar que não referimos ao Criador pelos títulos de Deus ou Senhor. Yahweh é o nome real e pessoal de Deus. É um privilégio conhecer seu nome pessoal. Então preferimos usá-lo em vez de termos que possam referir a outros deuses falsos ou a outros títulos. Mais uma vez, Yahweh ou Yah é o nome do Pai. Yahushua é o nome do Filho. Os títulos ou nomes Senhor e Deus esconderam o nome do Pai por muito tempo. E realmente é uma pena, porque as Escrituras dizem especificamente que devemos invocar seu nome. Ah, sim. Mas você poderia nos dar algum exemplo? Bem, a admoestação de invocar o nome de Yahweh está em todas as Escrituras. Uma passagem muito interessante é encontrada no 3º capítulo de Sofonias, e parece revelar a presciência de Yahweh de que seu nome seria ocultado e as pessoas perderiam o conhecimento do que o nome dele realmente é. Isso parece realmente interessante. O que ele diz? Nesta passagem está falando sobre algo que aconteceria no futuro, depois dos dias de Sofonias. O texto diz: eu vou restaurar. Perceba, tempo futuro. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Pelo menos é isto que diz em uma Bíblia moderna. Mas se você olhar a palavra Senhor, é na verdade o seu nome, Yahweh. Então o que está implícito é que as pessoas perderão o conhecimento de seu nome. No entanto, ele promete restaurar uma linguagem pura para que todos possam clamar pelo nome de Yahweh. É o que diz no original, para que todos possam invocar o nome de Yahweh. Sabe, Will, agora que você mencionou isso, há muitos exemplos nas Escrituras que nos dizem para invocar o nome do Senhor. E, no entanto, o que você está dizendo é que, no original, o que vinha sendo repetido era invocar o nome de Yahweh. Certo. É exatamente isso. Uma vez após outra, o texto diz invocar o nome de Yahweh. Mas para invocá-lo, primeiro você tem que ter a confiança de que ele ouve e responderá. Porque é aqui que está o cerne da questão, que ele ama você. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O amor de Yahweh pela humanidade. Sim, seu amor é infinito. O amor dele é mais amplo e mais profundo do que nossas mentes humanas insignificantes podem entender. Em 1958, um grupo chamado The Teddy Bears gravou. The Teddy Bears? O que eu posso dizer? Foi nos anos 50, quando o rock and roll estava em seu começo. Obviamente. The Teddy Bears? Então, o que os Teddy Bears gravaram? Bem, um dos membros do grupo perdeu seu pai. Na lápide do pai, a família havia escrito as palavras: conhecê-lo era amá-lo. Isso inspirou a canção que foi intitulada Conhecê-lo é amá-lo. E isso também é verdade com Yahweh. O amor é o poder motivador mais forte do universo.
Infelizmente, a maioria das pessoas realmente não ama o Pai Celestial. E não o amam por uma razão muito simples. Eles não o conhecem. Bom, quando você diz isso, você está se referindo às pessoas que não são cristãs, correto? Eles não conhecem o Pai, então, obviamente, eles não o amam. Não só eles, como também os cristãos. Pense nisso por um momento. Como você pode realmente amar alguém se você pensa que, se você está perdido, se você não se arrepender o bastante, se você não satisfaz de alguma forma todos os critérios para a salvação, você irá queimar no inferno por toda a eternidade. Como você pode amar alguém tão injusto que ele lhe daria uma sentença de tortura eterna pelos pecados cometidos durante seu tempo de vida aqui na Terra? Mesmo os humanos não fazem isso. Bom, isso é verdade. Seria bastante difícil, não seria? A pior sentença proferida pelos piores crimes é a pena de morte. E nem mesmo todos os países têm isso. A maioria dos países europeus proibiu a pena de morte mesmo para os crimes mais hediondos. Ninguém é condenado a anos e anos de tortura física e nem certamente em uma eternidade para ficar queimando vivo. Você pode ver como tal crença inculcaria um certo medo de Yahweh. E eu posso entender como as pessoas que acreditam dessa maneira poderiam conhecê-lo como um Deus amoroso, mas se eles realmente não têm um profundo amor emocional ou uma conexão duradoura com ele, como isto seria possível? É complicado. Como você amaria uma pessoa se você tem medo dela? Exatamente. E, infelizmente, não são apenas aqueles que acreditam em um inferno que arde em chamas para sempre que não conhecem o Pai, pois é nosso privilégio conhecê-lo. Muitas pessoas não o conhecem porque, e isso parece chocante, mas em certo sentido eles quase cometeram idolatria desviando o foco do Pai para se concentrar no Filho. Ok, espere um minuto. Sim, isso soa bastante chocante. Nós devemos amar e honrar o Filho. Afinal, Yahushua é o filho de Yahweh. O Filho, em ti me comprazo. Ele é o nosso Salvador. O próprio Yahushua disse que o Pai e ele são um. Então, como pode ser idolatria se concentrar no Filho? Bem, deixe-me fazer uma pergunta, Chris. Ok, sem problema, vamos lá. Quando seus filhos eram pequenos, você os ensinou a orar, certo? Claro. Bem, na verdade, a minha esposa os ensinou mais que eu. Mas sim, nós os ensinamos. Ok, então a quem você os ensinou a orar? Para o Pai ou para o Filho? Bem, para o Filho. Na verdade, quando as crianças oram, é isso que eles dizem. Certo. As crianças são ensinadas a orar dizendo, querido Jesus. Outra área em que esta mudança de foco está longe do Pai e colocada no Filho pode ser vista em hinos. Mas em hinos? Estes hinos estão apenas cantando louvores a Yahweh. Será? Será que eles estão cantando principalmente sobre o Filho? Bem... Eu não me importo de que idioma você está falando, mas a maioria dos hinos é sobre Yahushua. Em inglês você tem o mais justo Senhor Jesus, que segurança sou de Jesus. Tem o hino manso e suave, Jesus está chamando. E então há todos os hinos cujas letras se referem a seu nascimento, seu sangue, sua ressurreição. Em espanhol há um hino chamado La Segunda Venida de Cristo, ou a Segunda Vinda de Cristo. Em Swahili tem o hino Kamili Yesu Piki. Não tenho certeza se estou pronunciando isso corretamente, mas se traduz salvação só em Jesus. Eu não me importo com o idioma que você usa, mas você encontrará a maioria dos hinos cantados e serão todos sobre o Filho, seu amor, sua benignidade, seu perdão. Isso é bem interessante. O que é realmente interessante, Chris, é quando você contrasta os muitos hinos e canções que falam sobre Yahushua com o grande número de hinos que são sobre Yahweh. Um hino antigo em inglês intitulado Imortal, Invisível, Único Deus com Sabedoria. Sua música se concentra inteiramente na majestade e na grandeza de Yahweh. Os versos falam sobre como ele é tão magnífico, tão brilhante, que nem podemos nos aproximar dele. Há um verso que diz: na luz inacessível escondeu-se de nossos olhos. E em outra estrofe fala sobre como até mesmo os anjos têm que velar sua visão dele. Mas este tipo de música realmente faz você querer ir a ele quando você pisou na bola ou cometeu algum outro erro? Esse tipo de música
atrai seu coração a ele e te dá certeza de seu amor infinito? Não, realmente não. Agora que você está mencionando isso, você me faz lembrar de muitos títulos de hinos. Você está certo, a maioria é sobre Yahushua, e aqueles que são sobre Yahweh são todos grandiosos e magníficos. Não consigo pensar em nenhum que seja tão suave. Não há tantos assim. Muitas pessoas não percebem que Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, também escreveu muitos hinos. E ele realmente escreveu mais de 20 hinos só que eu conheço. Eu não sabia disso. Sim, ele era bastante prolífico. A maioria deles, é claro, estão apenas em alemão, mas há um hino dele, indiscutivelmente o seu mais famoso, foi traduzido para várias línguas diferentes. Que hino é este? Olha, e é bem provável que você o conheça. É aquele assim: Castelo Forte é o nosso Deus. Ah, sim, gosto deste. Eu também, mas como você havia apontado, ele não é um hino que revela o lado gentil e suave do Pai. Ele está cheio de imagens de batalha e faz referência à força e ao poder. Na verdade, tem sido chamado o hino da Batalha da Reforma. Posso ver o porquê, e aqui está algo que você pode não saber. Ok, e o que seria? De acordo com a tradição, o rei luterano da Suécia, o rei Gustavo Adolfo, realmente ordenou que este hino fosse tocado quando suas forças entraram em batalha na Guerra dos 30 anos. Uau! E dessa eu não sabia. Depois tem o hino em inglês, Ante o Terrível Trono de Jeová. Sim, esse é outro hino. Mas como você pode ver, cada um deles enfatiza o poder de Yahweh, sua força, sua majestade e a sua ira. Essas músicas mostram quão verdadeiramente insignificantes e pequenos nós somos em relação ao Pai. Não há nada nesses hinos que aproxime nosso coração e inspire confiança de que um ser tão grande e poderoso amaria um pequeno e velho ser como eu e você. Exatamente isso, e você está certo, isso é muito triste. Realmente é, e é por isso que ensinamos nossos filhos a orar a Jesus. Uma das primeiras canções que ensinamos aos nossos filhos foi: Jesus me ama, isso eu sei, porque a Bíblia assim me diz. E o Pai continua a ser essa figura de poder sombria e assustadora que é muito grande e muito poderosa para realmente amar ternamente uma pequena criança e perdoar os erros de um pecador. Isso realmente é muito ruim. Agora, eu consigo entender por que você disse que o nosso foco se afasta do Pai e fica quase exclusivamente no Filho. Poemas são escritos e falam sobre a bondade e fidelidade de Yahushua. Nós cantamos hinos louvando seu amor e seu alto sacrifício. Sermões são pregados sobre sua vida e sua morte. E, no entanto, quantos desses poemas, sermões e hinos são sobre o amor do Pai? É verdade, analisando não há muitos mesmo. Não, mas apesar de todo o propósito do Filho de vir à Terra, foi para demonstrar o amor do Pai. E assim como resultado, as pessoas passam pela vida focadas no Filho e prestando pouca atenção ao Pai, cujo amor o Filho veio revelar. Yahweh é forte e poderoso, e ainda assim, ele também é carinhoso, amoroso, amável e protetor. O que eu quero dizer é que você pensa sobre isso, e é por isso que Yahushua até nos convidou a chamar Yahweh de nosso Pai. Exatamente. E no Evangelho de João, realmente ele expande isso. Ele diz assim, em João 10, eu e o Pai somos um. Então você encontra as palavras de Yahushua falando para Maria logo após sua ressurreição. Ele diz assim, ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Certo, Yahweh quer que pensamos nele como nosso Pai amoroso, mas concentrando-se quase que exclusivamente no Filho, em seu cuidado suave e amoroso, seu perdão e bondade, nós esquecemos que esses são os próprios atributos do caráter do Pai. Uau, você está certo. Eu, de verdade, nunca pensei nisso antes, mas quando você coloca assim, eu realmente posso entender o que você está dizendo. Ouça, e isso é muito importante. Se o próprio Yahweh tivesse descido na terra e tivesse vivido uma vida aqui, se ele tivesse demonstrado sua glória e fosse humilhado, assumindo um corpo humano para que pudéssemos vê-lo, a história que nós temos da vida de Yahushua não teria sido mudada em nada no registro de suas palavras amorosas e ações gentis. Em cada ato do Filho e em cada lição que ele ensinou, nós devemos ver, ouvir e reconhecer o Pai. Ao ver e ao ouvir, na verdade, isto é a aceitação amorosa, o sorriso amável e os próprios atos e ações do Pai.
Simplesmente deixe sua mente tentar envolver-se por um momento. Yahushua foi e desfrutou a hospitalidade dos publicanos e dos pecadores. É uma das razões pelas quais os fariseus o rejeitaram. Ele aceitou os marginalizados da sociedade. Ele era um hóspede desejado em suas casas. Ele tinha amáveis palavras para as mães. Ele era paciente e gentil com os idosos. Ele gostava de ter as crianças por perto e não as afugentava. Quando as pessoas cometiam erros, ele as perdoava prontamente. Olha, isso é mais pura verdade. Eu estou sem palavras, hein? É muito lindo. Sim, é muito lindo. No entanto, o que precisamos lembrar é que em cada palavra e ação de Yahushua, devemos perceber o que o Pai diria e como ele agiria se ele estivesse em nosso lugar. Uau, que incrível! Eu nunca pensei nisso dessa forma. Quando as pessoas se concentram exclusivamente na força, no poder e na glória do Pai, é muito fácil esquecer que o amor terno revelado na vida do Salvador revela exatamente o que está no coração do Pai e como ele falaria, agiria e perdoaria se ele fosse humano. Eu posso imaginar isso, mas espere um minuto. As Escrituras falam de temer a Yahuwah como uma coisa boa. Por exemplo, em Provérbios 9:10 diz: o temor de Yahuwah é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Você está certo, sim, as Escrituras dizem, e esse não é o único lugar. Em Provérbios capítulo 1, verso 7, bem como nos Salmos, afirmam que o temor de Yahuwah é o princípio da sabedoria ou conhecimento. Então, um pouco de medo santo aparentemente não é ruim. Francamente, não. Eu não acho que um pouco de medo santo é uma coisa boa. Mas como assim? Na Bíblia está dizendo que é? Bem, espere um momento até que eu possa confirmar isso em um dicionário bíblico. Ok, tudo bem. Você pode tentar encontrar isso aí. Se você procura pela palavra traduzida como medo em um dicionário bíblico, isto diz reverência. Menciona medo, mas também diz reverência. Ok, então realmente diz a expressão medo, não diz? Sim, fala. Mas espere um pouco. O que devemos lembrar é que as línguas e as formas de falar mudam. Elas evoluem ao longo do tempo. Agora, outro dia, você estava me contando sobre esse dicionário muito antigo do ano de 1828 que você encontrou. Eu te pedi que você o trouxesse hoje porque queria que você procurasse a palavra reverência. Dê uma olhada e veja como este dicionário define a palavra reverência. Ok, vamos lá. Reverência, achei. Aqui diz medo misturado com respeito e estima, veneração. Muito bom, obrigado. Agora, antes de entrarmos no ar, também procurei a palavra medo. Você quer saber o que diz? Sim, quero. Bem, ela realmente tem várias definições diferentes para a palavra medo. Entre elas, diz que medo é a adoração a Deus e diz o que é reverência, respeito e em respeito a algo. Isso realmente é interessante. Mas não se esqueça, esse dicionário tem quase 200 anos. Eu procurei as duas palavras na internet e obtive definições bastante diferentes. A definição moderna de reverência é honra ou respeito sentido ou demonstrado, consideração, um profundo respeito e algo adorado e admirado. Agora, todas estas definições da palavra medo são de 200 anos atrás, não é mesmo? Sim, elas são. Ok, agora eu quero que você leia a definição moderna de medo. Aqui está. Eu imprimi para você. Leia, por favor. Ok, vamos lá. Aqui diz: o medo é um sentimento de agitação e ansiedade, muito desagradável ou perturbador, causado pela presença ou iminência do perigo. É um sentimento de inquietação ou apreensão. Agora, é assim que a maioria das pessoas define o medo. E mesmo quando você pode encontrar um dicionário que inclua a definição de reverência, a maioria das pessoas não vão pensar em respeito profundo, adoração, admiração quando ouvirem esta palavra. Em vez disso, elas vão pensar em um sentimento muito desagradável causado pela presença de perigo. E por que as canções e os sermões sobre Yahuwah quase sempre se concentram em seu poder e sua majestade, enquanto as músicas sobre Yahushua se concentram em seu cuidado terno e amoroso?
Adivinhe qual emoção a maioria das pessoas equiparam com Yahweh? Medo? Com certeza. Bem, e aí você acaba acreditando que se você não estivesse de acordo com os padrões de comportamentos elevados, se você não estivesse perdido e soubesse que você passaria a eternidade queimando vivo, isso realmente te ajudaria de alguma forma. Você não acha que ajudaria? Não, e o diabo certamente tem sua mão nisso. Ok, mas o que você quer dizer com essa afirmação? Se você não consegue que as pessoas se esqueçam do Salvador, a melhor coisa a seguir é fazer com que elas esqueçam que o Salvador veio revelar como é o Pai. Se todo o propósito da vinda de Yahushua fosse apenas morrer, ele poderia ter vindo muito facilmente para a terra e morrer imediatamente. Ele não precisava nascer como uma criança e viver uma vida na terra. Mas a vinda do Salvador foi mais que morrer. Era também para revelar o caráter do Pai como um ser amável, paciente, alegre, que pensa nos outros e o melhor amigo que você poderia ter. Então eu quero falar sobre o que nós conhecemos do caráter do Pai, porque verdadeiramente conhecê-lo é de fato amá-lo. Nossa, isso é um assunto muito interessante e eu quero te ouvir falar sobre isso. Então vamos dar uma pausa rápida, mas quando voltarmos vamos falar sobre o que Yahweh é como pessoa. Voltaremos logo. Inferno. Além de ser uma palavra de juramento excessivamente utilizada, o conceito de um inferno que nunca para de queimar tem assustado multidões de cristãos há quase 2000 anos. A filosofia grega começou a se fundir com o cristianismo no final do século II d.C. E com isso veio o conceito de um inferno eternamente em chamas. E vamos encarar este assunto. As escrituras realmente se referem ao inferno. No entanto, não é o que a maioria das pessoas pensam que é. Para descobrir o que a Bíblia diz sobre o inferno, acesse o nosso site em www.wordlesschance.com/português e assista nosso vídeo Inferno Você Está Errado. Ou procure por esse vídeo no YouTube. Procure por Inferno Você Está Errado no www.wordlesschance.com/português. Bem-vindos novamente à WLC Rádio. Eu sou o Cris Deluca e comigo está o Will Santos. Nós estávamos falando sobre o amor que Yahweh tem para com a raça humana. E não é apenas a nossa raça como um todo, mas o seu amor infinito pelo indivíduo. Amor para com você e para comigo. No último segmento, Will estava mencionando como a atenção da maioria dos fiéis se concentra no Salvador e não no Pai que o Salvador veio revelar. Falaremos sobre o amor e o perdão no Salvador, mas quando se trata de Yahweh, nos concentramos em sua força, majestade e poder. Não faz mal saber que alguém é todo-poderoso, desde que você saiba que ela é boa e também o ama. Isso é verdade. Então, para este segmento, permita-me te apresentar de uma maneira totalmente nova o melhor amigo que você nunca teve. Provavelmente a única passagem das Escrituras que apresenta o caráter de Yahweh, mais do que em qualquer outra, é encontrada em Êxodo 33:18. Você recordará que Moisés só venceu pelo amor que ele tinha por Yahweh e porque ele implorou no capítulo anterior dizendo: "Rogo-te que me mostres a tua glória." Certo, e eu me lembro disso. Agora, esse verso não está falando apenas de uma luz intensa. Quando a palavra glória em hebraico é usada em relação a Yahweh, ela representa uma qualidade correspondente a ele e pelo que ele é reconhecido. Você poderia dizer isso novamente? Quando a palavra glória é traduzida e aplicada a Yahweh no hebraico, não está falando sobre a luz que emana da presença dele. Está falando sobre qualidades e de caráter que pertencem a ele e pelas quais ele é reconhecido. Você até poderia dizer que seu caráter é uma das qualidades que revelam a sua glória. Bem,
Isso faz mais sentido então. Sempre me perguntei o porquê quando Moisés pediu para ver a glória de Yah, e a resposta que ele recebeu foi: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Exatamente. Yahweh estava para revelar a Moisés seu mais íntimo coração, seus pensamentos e sentimentos. Uau! Então você se lembra da história. Yahweh escondeu Moisés em uma fenda da rocha e o cobriu com a sua mão, porque ninguém poderia ver o rosto de Yah e continuar vivendo. E quando ele passou por perto, as Escrituras dizem que ele anunciou o seu nome. E a Bíblia fala isso? Sim, em Êxodo 34, versos 5 a 7 diz: Tendo Yahweh descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome de Yahweh. E passando Yahweh por diante dele, clamou: Yahweh, Yahweh, Elohim compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E então eu gosto do versículo seguinte que diz: E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Bem, sim, claro, eu também o faria, e você? Eu também. Ele recebeu um incrível vislumbre diretamente do coração do Divino Pai, e o que ele viu foi a pureza, a beleza e o amor. Nossa, que experiência incrível. E quão linda foi essa revelação da glória de Yah, concentrando-se inteiramente em seu caráter. Isso mesmo. E também é o que precisamos fazer. Não teremos essa conexão emocional com o Pai que fazemos com o Filho até que estejamos convencidos em um nível profundo de alma que Ele nos ama do profundo de seu ser. Eu gosto de ouvir isso e você está certo. Ao nos concentrarmos em sua força e poder, negligenciamos em perceber seu coração e alma, que é puro amor. Ok, então eu gostaria de te pedir que você contasse um pouquinho mais sobre as qualidades de caráter reveladas nessa passagem. Fico feliz que você tenha pedido isso, Chris. Tão frequentemente jogamos palavras ao ar, as quais conseguimos defini-las de uma forma muito simples, mas nem sempre temos uma compreensão mental clara do que realmente essas palavras significam. Nem sempre podemos defini-las explicando com outras palavras. Por exemplo, vamos pegar a palavra misericórdia. Êxodo 34 diz que Yahweh é misericordioso. Mas o que isso realmente significa para você? Ter pena de alguém? Ser gentil? Bem, seus palpites até que são aceitáveis. E nessa você me pegou, hein? Eu tive que chutar. Misericórdia é definida como um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Um ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, indulgência, graça, clemência. Uau, eu não sabia disso. Então, quando diz que Yahweh é misericordioso, está apontando para aquela parte do seu caráter tão terna que ele está sempre pronto em nos perdoar e é até longânimo com as nossas faltas. É exatamente desta forma. E se o castigo é dado, isto vem com um sabor de bondade com bem menos rigor do que a lei ou a justiça rígida podem condenar. Isso é algo para se pensar, porque geralmente quando pensamos em Yahweh, estamos conscientes do fato de que somos pecadores. E assim que Adão e Eva pecaram, eles tiveram uma sentença de morte imputada a eles. E isso realmente não me faz pensar imediatamente em perdão ou piedade. Eu sei, e você não está sozinho. A maioria das pessoas assumem que a ira de Yah só foi aplacada porque Yahushua decidiu assumir e dizer: eu assumo a culpa. Me condenem em vez do pecador. Bem, e foi desta forma mesmo. E o que você falou resume tudo muito bem. Mas isto não está certo. Sério? Como assim? Porque eu vou te dizer uma coisa, viu? Com promessas de castigo eterno passando sobre nossa cabeça, isso pode ser um pouco difícil de ver. Tudo bem. Deixe-me te perguntar uma coisa, Chris. Ok. Quando alguém comete algum erro contra você, algo muito grave, digamos quando alguém te trapassa nos negócios, destruindo e manchando tua reputação, causando ainda mais dano e afetando negativamente a sua capacidade de ganhar a vida e prover para a sua família.
qual seria a sua primeira reação instintiva? Bem, isso é fácil. Eles puxam para si consequências que normalmente são irreparáveis, principalmente quando são injúrias que as pessoas cometem contra nós. Eu certamente nunca confiaria nelas novamente. Entendo como você pensa. Eu posso muito bem guardar um rancor se for provocado bastante. Concordo. Mas veja, Chris, essa não é a reação de Yahweh. Sua primeira reação instintiva ao insulto e à perda é o perdão. É por isso que podemos dizer que assim que houve pecado, lá estava um Salvador. Adão e Eva não foram imediatamente aniquilados quando transgrediram. Por quê? Porque Yahweh imediatamente os perdoou. O que você está tentando pontuar aqui é a diferença entre ação e reação. Estamos acostumados a pensar no perdão de Yah como uma ação. Yahushua morreu por nossos pecados. Portanto, Yahweh tomou a decisão consciente de escolher nos perdoar. Mas o que você está dizendo é que mesmo antes disso, sua primeira reação foi o perdão. É isto mesmo. Creio que você entendeu. E este é um conceito que outro dia eu estava explicando para o meu filho. Muitos jovens desperdiçam seus anos de adolescência simplesmente agindo de acordo com as circunstâncias que estão ao seu redor. E aí eu estava incentivando a ser proativo, para tomar decisões conscientes e fazer boas escolhas. E em sua vida, haja ao invés de reagir. Esses são bons conselhos. Todos devemos agir logicamente em vez de reagir. Sim. Quando reagimos à ação de outra pessoa, não estamos realmente pensando nisso. Nossas ações vêm de nosso cérebro. Nossas reações provêm de nosso coração. Reagimos sem pensar nisso. E esse é o ponto que eu estou tentando chegar. Yahweh é misericordioso. Isso significa que sua primeira reação ao insulto e o dano é o perdão instantâneo, sem rancores, apenas perdão. É a disposição de dar ao ofensor a vantagem da incerteza. Nossa, como isso é lindo. Isso é Yahweh. Amém. Ok, o próximo atributo de caráter dado diz que Yahweh é gracioso. Gracioso é definido como amável, amigável. Isto não é bacana? Não é uma descrição bonita do Todo-Poderoso? Ele é cordial. Eu gosto dessa ideia. Eu tenho que confessar, na verdade não é uma palavra que eu tinha em mente para atribuir a ele. Eu sei, nem eu, mas ele é gentil, ele é amigável e a definição de gracioso também inclui a palavra benevolente. Agora, esta é uma palavra antiga a qual não usamos com muita frequência. Deixa eu dar uma olhada para encontrar alguma definição do que eu estou te falando. Dê uma olhada e ao você encontrar alguma coisa, poderemos lê-la. Ok, encontrei. Aqui diz que a benevolência é a disposição ou atitude natural da mente para fazer o bem. É o amor da humanidade, acompanhando com o desejo de promover sua felicidade. Outra palavra que aparece aqui é benigno. 1 Coríntios 13, versículo 4, afirma que o amor é paciente e benigno. Procure agora para nós a palavra benigno. Tudo bem, vamos lá. O que diz? Achei. Ela diz: benigno é definido como disposto para fazer o bem aos outros e para fazê-los felizes ao conceder seus pedidos, suprindo seus desejos ou os auxiliando em tempo de angústia, ter uma natureza de ternura ou bondade. Isso é benigno. Isso é lindo. Ok, passamos por benigno, gracioso, benevolente, misericordioso. Mas ainda há mais. Sim. Salmo 111, verso 4 diz: benigno e misericordioso é Yahweh. Há uma outra palavra que falamos, mas nem sempre somos capazes de defini-la precisamente. Eu estou procurando aqui. Achei, aqui. Compaixão. É um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem. Participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Aqui está dizendo que Yahweh sofre quando nos machucamos, porque ele nos ama. Isso é verdade. E eu procurei a palavra compassivo também. Uma pessoa que é compassiva, aqui diz que ela tem um coração que é terno e facilmente movido pelas angústias, sofrimentos, desejos e enfermidades dos outros. Nossa, como isso é lindo. E na verdade, lindo é uma palavra muito branda para um personagem como esse. Como você pode não amar alguém que te ama
tanto assim? É impossível. Você não pode deixar de amar alguém assim. E é por isso que eu digo que as pessoas que não amam Yahweh simplesmente não conhecem. Porque verdadeiramente amá-lo é conhecê-lo. E essas qualidades de caráter estão além do que é possível para um ser humano, ainda mais se depender deles mesmos. Penso igual a você. Deixe-me falar sobre minha esposa. Ela é uma mãe urso quando se trata de nossos filhos. Quero dizer, essa mulher pode guardar um rancor que você não iria acreditar quando se trata de defender ou proteger um de seus filhos. As mães são assim mesmo. Sim, elas realmente são assim. Quando nossa filha mais velha nasceu, nós éramos amigos de um casal que tinha um bebê da mesma idade que a nossa filha. O menino, sendo apenas um bebê, às vezes machucava a nossa pequena. Não era intencional, pois ele também era um bebê. Lembro-me de uma vez de nossa pequena menina segurar em uma gaveta e fazer força para ficar de pé. Ela tinha, creio eu, só uns 10 meses de idade. Nossa. De qualquer forma, enquanto ela estava pendurada na gaveta, o outro bebê chegou perto e empurrou a gaveta, apertando os dedos da nossa menina. Naturalmente, ela começou a chorar. Isso machuca. Aconteceram vários fatos em que o pequeno menino machucou nossa menina. Não demorou muito para que minha esposa decidisse em não gostar mais do outro bebê. Ela gosta de crianças, mas não gostou daquele menino que tinha machucado sua filha, independentemente do fato de que a outra criança fosse apenas um bebê também. Mas você sabe uma coisa? Ela desenvolveu um rancor contra aquele garotinho. Ela nunca foi má com ele, mas mesmo agora, anos depois, você fala daquele menino. Quem eu poderia acrescentar tornou-se um jovem muito bom, e ela ainda terá um brilho nos olhos contra ele. Sua reação não era de amor e perdão. Sua reação era de ressentimento, indignação, de que ele poderia machucar sua garotinha. Isso é mãe urso pra você. Não consigo nem imaginar como ela reagiria se alguém conscientemente machucasse até torturasse sua filha. Eu não quero nem sequer pensar nisso. E no entanto, enquanto essa é uma reação muito humana, é exatamente o oposto da reação de Yahweh, não é mesmo? Isso me lembra daquele verso de João 10,17 que diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Em outras palavras, o texto está dizendo: meu Pai te ama tanto que Ele me ama ainda mais porque estou disposto a dar minha vida por você. Amém, é verdade. E esse é o amor que se perdeu de vista. O Pai mesmo te ama. E ainda mais, Ele quer te ajudar em tudo. Ele se deleita em fazer você feliz. E Ele sente tua dor quando você se machuca. Por quê? Porque Ele te ama. Amém. Louvado seja Yah. Bom, e não saia daí. Retornaremos com algumas perguntas da nossa caixa de mensagem diária. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz. Na faixa de 31 metros, Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. O tempo é um presente e, infelizmente, está passando rapidamente. Mas, no entanto, quanto mais perto chegarmos do fim, mais e mais Satanás procurará formas de desviar a atenção do que realmente importa. Satanás sempre busca corromper os dons do céu, e com o dom do tempo não é diferente. A tecnologia que pode ser usada para espalhar o evangelho muitas vezes não passa de uma gigantesca perda de tempo. O diabo tem vários divertimentos criados para cada tipo de personalidade e para atender todos os gostos individualmente. Visite o nosso site www.worldlastchance.com/português e procure Lazer e o Dom do Tempo. Mais uma vez, o link de acesso é www.worldlastchance.com/português. Leia Lazer e o Dom do Tempo. Saiba como você pode usar com sabedoria o dom do tempo que Yahweh lhe concedeu. Bem-vindos
à nossa caixa de mensagens diárias da Rádio WLC. Eu sou Cris Deluca. E eu sou Will Santos. Parece que temos algumas perguntas interessantes hoje. Sim, nós temos. E veja a nossa primeira pergunta, que vem de Sung Jui, em Jinju, Coreia do Sul. Ele escreve: minha família e eu nos reunimos em nossa casa porque não há outros cristãos que compartilham da nossa crença próximos a nós. Meu filho tem 14 anos e quer ser batizado. Não sou pastor ou mesmo diácono ordenado. O que podemos fazer? Essa é uma boa pergunta. E esse é um dilema que mais e mais pessoas estão enfrentando. À medida que eles estão se separando das várias igrejas que se recusam a avançar com as novas verdades. E o que eles deveriam fazer? Certamente nas Escrituras há um precedente claro de que aqueles que foram ordenados pela imposição de mãos foram aqueles que batizaram pessoas. Mas pergunte a si mesmo, se o batismo só pode ser feito por ministros ordenados, quem ordenou João Batista? Bem, isso deveria ter sido Iá, não foi? Provavelmente. Não havia mais ninguém na região desértica para fazê-lo. E porque Yahweh não muda, ele deve estar fazendo o mesmo hoje com os que ele chama. Aqueles que acreditam na restauração de todas as coisas através do espírito de Elias. Esse é o mesmo espírito em que João também operou. Isso faz sentido. O próprio Yahweh declara em Malaquias 3:6: eu, Yahweh, não mudo. Se você tem outros crentes com você, você pode batizá-los. E se você estiver sozinho? Quero dizer, algumas pessoas estão completamente sozinhas em suas crenças. Na verdade, uma série de indivíduos estão totalmente sozinhos e nem os membros da família compartilham suas convicções. Esta experiência pode ser uma caminhada muito solitária. Sim, mas um crente em sua experiência individual é tão precioso para o coração de Yah como em uma multidão. Esta é uma grande verdade. Bem, se você está completamente sozinho, não há uma ordem nas Escrituras que diga que o batismo deve ser realizado por uma outra pessoa. Se necessário, você pode orar e dizer: receba o seu batismo em nome de Yahushua e depois mergulhe-se totalmente. O objetivo é ser batizado em nome de Yahushua pela fé nos méritos de seu sangue. Isso é importante, e não quem a realiza. Você sabe outra coisa, Will? Eu sinto que o que deveria ser exaltado aqui é o fato de que o próprio batismo mudou desde os dias dos apóstolos. Como assim? Bem, muitas igrejas hoje batizam as pessoas na sua denominação ou em sua comunhão específica. Há um conjunto de crenças que se faz necessário que o candidato concorde antes que o ministro o batize. As almas não estão sendo batizadas no corpo de Cristo, por assim dizer. Em vez disso, elas estão sendo batizadas em uma comunidade de fé particular ou com um conjunto de crenças doutrinárias dessa denominação específica. Esse é um bom ponto, Chris. Sim, em cada denominação organizada, tendo algum erro ou, na melhor das hipóteses, ter rejeitado alguma nova luz, ser batizado nessa denominação é algo que os crentes sinceros não podem fazer, porque exigiria a aceitação de algumas crenças que não estão corretas. Ok, Chris, o que você tem agora para nós como próxima pergunta? Bom, essa próxima pergunta é de Galina de Ussurisk. Bom, não tenho certeza se estou pronunciando corretamente. De qualquer forma, é do leste da Rússia. E ela diz: nos sábados, meu marido e eu temos gastado algum tempo lendo e examinando vários de seus artigos em seu site. Nós realmente temos sido abençoados com o que estamos aprendendo, mas devo dizer que alguns desses assuntos têm sido bastante chocantes e há muitos deles que são bastante diferentes do que temos ouvido na igreja. Vocês poderiam explicar como vocês chegaram nas conclusões que vocês chegaram? Obrigado. Essa é uma pergunta justa e honesta. Há várias crenças que a WLC detém que são bastante únicas na cristandade. É uma pergunta interessante. Bem, Galina, a WLC estabelece a verdade pelo que gostamos de chamar como sendo a regra do peso da evidência. A Bíblia é um livro enorme. Mesmo impressa de uma forma condensada, a minha Bíblia tem mais de 1000 páginas. Há muita informação dentro dela e muitas passagens um tanto diferentes. E sejamos honestos, qualquer um pode provar qualquer coisa que quiserem usando a Bíblia. Tudo o que eles têm que fazer é ter uma passagem como prova.
Este é um ponto interessante, viu? Eu estava pensando enquanto você falava e concordo com você. As pessoas fazem isso o tempo todo. Aqueles que acreditam em um inferno ardendo em chamas que durará para sempre citam as escrituras para provar seu ponto. E, ao mesmo tempo, aqueles que acreditam no descanso da alma citam outras passagens das escrituras para provar que, na morte, a alma não vai para o céu, mas dorme na sepultura até a segunda vinda. É verdade, Chris. Isto é o que fazem. Pegam uma única passagem e tentam usá-la para provar sua crença, ignorando o que qualquer outra passagem da Bíblia tem a dizer sobre o assunto. E você realmente pode provar quase qualquer coisa dessa maneira. O maior problema com a tentativa de estabelecer a doutrina desse jeito é que tais versículos geralmente são retirados do contexto. E é por isso que existem no cristianismo muitas diferentes crenças e doutrinas. Certo, mas tirando uma passagem de seu contexto, manipulando-a e distorcendo-a só para apoiar o que você quer que ela diga, não é o caminho para se chegar à verdade. Então, como você faz isso? Bem, se você estiver usando a regra do peso da evidência, você junta todas as passagens das Escrituras que abordam esse tópico em particular. Você estuda com atenção cada uma em seu contexto, não ignorando o que os outros versos estão dizendo. E então você verá claramente onde o peso da evidência cai. Se um verso não está claro, procure o que a palavra significa. Não tenha pressa. Seja cuidadoso. Mas se você pegar cada verso de qualquer assunto e estudá-lo em seu contexto, o Espírito Santo guiará sua mente a uma conclusão correta. Eu gosto dessa forma de estudos. Esse mesmo método de estudo bíblico é em si bíblico. Isaías 28:10 diz: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. E este verso está descrevendo em sua essência como coletar informações, o qual envolve o estudo de uma passagem em seu contexto e vendo onde o peso da evidência reside. Há outro princípio bíblico que é importante ter em mente. Este princípio é mencionado em Números, Deuteronômio e no Evangelho de Mateus. E o que falam esses livros? Um deles diz, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Bem, é um bom princípio. Isso evita que alguém saia usando um único texto fora do contexto. Muito bom. A WLC aprecia muito a participação dos seus ouvintes. Se você tiver uma pergunta ou comentário, visite o nosso site no www.roadlesschance.com/português. Clique no ícone WLC Rádio para saber como entrar em contato conosco. Talvez não possamos responder tudo no ar, mas faremos o nosso melhor. Mais uma vez, o nosso site é o www.roadlesschance.com/português. Queremos a sua participação. Esta é a Rádio WBCQ, com a sua promessa diária direto da Palavra de Yah. O dia tinha sido muito longo. As multidões haviam se aglomerado em torno dele. Foi emocionante ver alguém curado. Melhor ainda foi ouvir palavras lindas e encorajadoras que saíram dos lábios do Salvador. Finalmente, Yahushua e seus discípulos entraram em um pequeno barco. O Salvador estava exausto. Ele se deitou no fundo do barco e quase que imediatamente adormeceu. No início, os momentos no lago foram agradáveis. O sol se pondo brilhava como diamantes em uma água ondulante que produzia uma esparsa brisa, enquanto os discípulos discretamente discutiam o que tinham visto e aprendido naquele dia. No entanto, a calma não durou muito, dando lugar a uma inesperada tempestade. Os fortes pescadores se esforçavam com seus remos, tranquilizando aqueles que não eram pescadores de que eles já haviam passado por situações piores que aquela. Mas logo ficou evidente que eles estavam errados. Relâmpagos são sempre preocupantes quando se está sobre a água, brilhando como um fio de uma adaga muito próximo de onde nos encontramos. O vento soava como uma legião de demônios, soprando ondas enrajadas sobre os estarrecidos homens. Apesar de tudo isso, Yahushua dormia. Ele havia trabalhado o dia todo, fazendo a vontade de seu pai. Naquele momento crucial,
Mesmo o forte balanço do barco onde estavam, ou a brisa fria da água, não foi o suficiente para despertá-lo. Os discípulos tentaram fazer de tudo, mas não foi o suficiente, e eles sabiam disso. Sem ajuda divina, todos iam perecer. Finalmente, em desespero, eles gritaram através do escuro e da tempestade: Mestre, salve-nos! Estamos perecendo! Este é o tipo de oração que sempre receberá uma resposta imediata. O que o vento, as ondas, o trovão e os raios não haviam conseguido, os gritos de desespero conseguiram, que foi o despertar o Salvador. Ele se sentou e, confiando em seu Pai como sempre, disse calmamente: Acalma-te. O Salmo 34:17 declara: Clamam justos e Yahua os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Você precisa de ajuda? Clame por ele. Ele irá te ouvir e te responder. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu realmente gostei do programa de hoje. Sabe de uma coisa, Will? Minutos atrás você me surpreendeu. Verdade? Sim, quando você disse que quando colocamos nossa atenção exclusivamente no Salvador, é basicamente idolatria. Me desculpe se te decepcionei. Na hora ficou meio confuso, mas agora eu posso ver o que você quis dizer. Yahushua veio para revelar o Pai, mas concentramos tanto no Filho que esquecemos desse fato. Com certeza fazemos isso. Ouça, caro ouvinte, se você quer saber realmente como é Yahweh e como é seu coração de Pai amoroso, tudo o que você precisa fazer é ler Coríntios 13. E onde quer que você encontre a palavra amor, insira em vez disso o nome Yahweh. Certo. Ouçam enquanto eu faço a leitura de 1 Coríntios 13. Yah é paciente e benigno. Yah não arde em ciúmes. Yahweh não se ufana, não se ensoberbece. Yah não se conduz inconvenientemente. Yah não procura os seus interesses. Yahweh não se exaspera, não se ressente do mal. Yahweh não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Yahweh tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Yahweh jamais acaba. Amém. Isso é muito lindo e muito profundo. Bem, posso garantir-lhe que o mesmo não poderia ser dito sobre mim. Agora, o que acontece se cada um de nós, você e eu e nossos ouvintes, ler exatamente a mesma passagem e, em vez do nome de Yahweh, substituir pelos nossos nomes? Eu não consigo imaginar essa cena usando meu nome e fazer parecer como se essa afirmação fosse sincera. Vamos tentar assim mesmo. O eu é paciente e benigno. O eu não arde em ciúmes. Bem, o eu não se ufana, não se ensoberbece. Uau! O eu não se exaspera, não se ressente do mal. Uau! O eu não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O eu tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O eu jamais acaba. Eu não creio que substituindo esses versos pelo meu nome soou muito bem. E você, Chris? Eu também não, Will. Na verdade, isso me faz ver quão significante eu sou e me levou a pensar quantas vezes eu tenho falhado nesses pontos. Eu da mesma forma. Mas o que me conforta é que podemos confiar em nosso Pai Celestial. O fim está às portas. Estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra e por nós mesmos não temos nenhuma chance de estarmos prontos. Mas, no entanto, através da fé e na bondade e amor de Yah, podemos ter a certeza de estarmos prontos. E é esta certeza que eu quero que todos tenham hoje. Não importa o que você fez, não importa os erros que você cometeu ou nas mentiras em que você acreditou. Tudo que importa é que o Pai o ama e Ele livremente providenciou os meios e tudo o que você precisa para se preparar. E o tempo está se esgotando para que nós nos preparemos. Realmente está. E as tensões do Oriente Médio têm se espalhado por toda a Europa com a chegada de imigrantes muçulmanos. Muitos deles não respeitam o direito dos europeus de acreditar de maneira diferente dos muçulmanos. Além disso, as ações do Papa são claramente projetadas para colocá-lo à frente, para ser a escolha lógica, para atuar como líder espiritual e representativo da humanidade. Você sabia, Chris, que o Papa e o patriarca ortodoxo russo se encontraram em Cuba logo antes do patriarca ir à Antártica?
Não, eu não sabia disso. Isso faz você se perguntar do porquê, não é mesmo? Com certeza, mas uma coisa é certa, ele logo será elevado a uma posição ainda mais poderosa e influente do que ele tem agora. Quando isso acontecer, as profecias do Apocalipse serão cumpridas em uma sucessão muito rápida. Apocalipse 8 e 9 revelam que nos dias que se seguiram, os demônios habitando corpos híbridos, parecidos com extraterrestres, invadirão a Terra. No pânico que certamente irá seguir, o Papa será a escolha lógica para negociar um tratado de paz entre os chamados aliens e a Terra. Durante esse tempo, todos os que defendem firmemente a verdade, recusando-se a comprometer-se em princípio, enfrentarão a perseguição. Então agora é a hora de se preparar. Agora é a hora de se render plenamente. Agora é a hora de conhecer muito bem a Yahuwah a ponto de que você negaria a própria evidência de seus sentidos e se apegaria à Bíblia e tão somente a ela. Portanto, fé e confiança devem se tornar hábitos. Somente se eles forem habituais agora, lembraremos então de confiar e exercer essa fé. Esta é a pura verdade. Bem, o nosso tempo está se encerrando por hoje. Junte-se a nós novamente amanhã. Nossa missão é alertar ao mundo do breve retorno do Salvador e, ao mesmo tempo, o ajudar a conhecer o Pai e o Filho de maneiras diferentes e mais profundas. Eles o amam com um amor que a própria eternidade nunca poderá revelar completamente. Até amanhã e lembre-se, Yahuwah te ama e nele é seguro confiar. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial, e isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo